significa? O sócio também, ele pode, além do valor em moeda corrente, ele também pode dar prestações em serviço. Então, o contrato social também pode especificar, bom, eu não tenho como dar em dinheiro, mas eu posso contribuir com uma espécie de serviço, né? Alguma expertise que ele tem. Muito interessante. Interessante, porque geralmente o contrato social, os sócios falam sobre a distribuição de lucros ali, mas esquecem de especificar no caso de perdas, como é que vai funcionar nesses casos. Também é importante colocar regras de dissolução de sociedade. Geralmente lá o contrato social fala de forma geral, aplicam-se as regras do Código Civil. Sim. Só que quais são as regras do Código Civil? As pessoas sabem? É benéfico? Não é benéfico? Será que poderia colocar de forma mais específica a questão da dissolução? Delicada lá, o falecimento de um sócio. Nesse caso, como o contrato social pode ajudar? A gente pode já amarrar isso no início? Olá pessoal, bem-vindos ao Pode Simplificar. Hoje falaremos de um tema de extrema relevância para quem empreende e para quem está abrindo o seu negócio com mais de um sócio ou para quem pensa em abrir futuramente. Falaremos sobre o acordo de sócios e o contrato social. E para isso, a nossa host querida, advogada, a doutora Laís Freire, que vai nos ajudar a entender os detalhes desses documentos. Eu quero, inclusive, enfatizar o currículo dela. Ela é advogada, formada pela Universidade Santa Cecília, a renomada Casa Azul, pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, e possui MBA em Holding e Planejamento Societário pela Faculdade UniBF. Como aluna especial da USP, cursou a disciplina Regra Matriz de Incidência Tributária com o renomado professor Paulo de Barros Carvalho. Além disso, possui certificação em Propriedade Intelectual pelo CEISC, com foco em Advocacia de Marcas, e atualmente realiza um curso de extensão em Processo Administrativo Tributário pelo IBET. Ela é sócia da LF Advocacia e Consultoria Jurídica, tutora no IBET Santos e autora de diversos artigos jurídicos. Atua também na área civil e o seu propósito é apoiar empresas em seus desafios jurídicos. Oi lá! Oi, Ni! Tudo bem? Obrigada por falar um pouquinho do meu currículo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui. E hoje vamos falar de um tema muito importante, mas então nossa função aqui é mostrar a relevância de um contrato social e acordo de sócio. Bom, lá, para começarmos, qual é a diferença entre contrato social e acordo dos sócios? O contrato social e o acordo de sócios, eles têm funções diferentes, mas eles se completam. Então, o contrato social é aquele documento público que é registrado pelo órgão competente, em que constam as informações essenciais da empresa, como nome da empresa, sede, objeto social, quanto tempo de duração, direitos e deveres, quem é o administrador. Então, são aquelas informações essenciais da empresa. Enquanto o acordo de sócio é um documento particular, porque é diferente do contrato social, qualquer pessoa pode ter acesso. Então, o acordo de sócio ele fica registrado, né? Ele fica arquivado na empresa. É um documento mais flexível, em que você vai falar sobre a parte interna da empresa. Então, falar com mais detalhes sobre algumas particularidades da sua atividade. E também, diferente do contrato social, o acordo de sócio é um documento opcional. Ah, entendi. E vamos começar então falando especificamente do contrato social. Ótimo. Quais são ali as cláusulas, o que é importante, essencial conter no contrato social? O Código Civil é a legislação que trata
especificamente sobre o contrato social, mais específico sobre o que deve constar no contrato social. Então, eu vou trazer para vocês de acordo com o que está na legislação. Por quê? Vocês vão entender um pouco mais para frente, porque as coisas que eu falo em relação ao contrato social, ou até mesmo ao acordo de sócios, às vezes as pessoas colocam em xeque, mas será que eu posso fazer isso? Então, eu vou trazer para vocês o que exatamente está na legislação, que o conselho que eu dou lá no escritório é o que a lei permite, então não precisa ter receio de tratar sobre isso em um contrato social ou em eventual acordo de sócio. Então, vamos lá, Mi. A previsão específica no artigo 997 do Código Civil, e ele fala o seguinte, o essencial, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, que é crucial, se pessoas naturais, e a firma ou denominação da sociedade e a denominação da pessoa jurídica, se for sócio, pessoa jurídica. Pode ser tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica. Denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Denominação, nome da empresa, o objeto, quais são as atividades. A gente pede sempre para deixar de forma detalhada quais são as atividades da empresa, porque mais para frente vocês vão entender o motivo de deixar bem detalhado. Ou se possui, mais para frente eu quero exercer outras atividades, então para não ter que ficar alterando o contrato social, já é bom colocar ali. E o prazo da sociedade, nós já falamos aqui inclusive que existem sociedades que são criadas para atingir uma finalidade. Então, tem sociedade que tem um prazo específico para criação e tem outras que são por prazo indeterminado. Capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. O que isso significa? Qual o valor de capital da sua sociedade, se vai ser em moeda corrente, o valor que o sócio está colocando, integralizando, aportando na empresa, ou pode ser bens também, equipamentos, imóveis, contanto que você possa, que esses objetos consiga ter um valor pecuniário para conseguir colocar lá a quantia exata de cada bem, o equipamento. Cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. Então, qual o percentual de cada sócio, se eles vão dar em dinheiro, se vão dar em bens, se vão aportar, colocar aos poucos esses valores, também precisa constar. As prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços. O que isso significa? O sócio também, ele pode, além do valor em moeda corrente, ele também pode dar prestações em serviço. Então, o contrato social também pode especificar, bom, eu não tenho como dar em dinheiro, mas eu posso contribuir com uma espécie de serviço, né? Alguma expertise que ele tem. Muito interessante. A administração, que é muito importante, quem vai ser o sócio administrador, se todos os sócios, quais são as atribuições deles como administradores. E também tem um administrador não sócio, tá? Então, você também pode colocar uma pessoa especializada, que tem uma expertise nessa parte de gerenciar a empresa e não fazendo parte do capital social da empresa, não tendo direito a um percentual específico de um sócio. Então, você também pode colocar não sócio. Interessante também, né? Às vezes o sócio está em viagem, viaja muito, quer alguém, né, gerenciando para assinar. Exatamente. É interessante. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, porque geralmente o contrato social, os sócios falam sobre a distribuição de lucros ali, mas esquecem de especificar no caso de perdas, como é que vai funcionar nesses casos. Também é importante colocar. E se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, ou seja, se os sócios são ou não responsáveis pela dívida da sociedade, além do capital social inerente do percentual de cada um. Também é importante colocar isso. E aí, esses aqui que eu listei estão no artigo 997 do Código Civil. Eu trouxe aqui, algumas informações que são importantes constar no contrato social, mas fica de opcional, mas que são essenciais. Tá. Por exemplo, decisões pela maioria do capital social. Então, se são decisões
pelos sócios que têm maioria, decisões, por exemplo, simples, então 51% ali. Por quê? Porque às vezes os sócios não conseguem dar andamento em coisas que são determinantes para a empresa, porque precisa da autorização da aprovação de todos os sócios. Então seria interessante também, para não paralisar alguma coisa que é importante, colocar ali como que ficaria a decisão. Se por maioria simples ou se por 3/4 dos sócios. Então isso é bom também constar no contrato social. Exclusão do sócio por justa causa. Então já apareceu-me do sócio, infelizmente, está praticando atos graves dentro da empresa, como atos fraudulentos, concorrência desleal, passando as informações que ele adquiriu na empresa para uma outra empresa. E aí os sócios não sabem o que fazer em decorrência desses atos graves. Pode entrar judicialmente para pedir a exclusão do sócio por justa causa? Pode, tem previsão no Código Civil. Mas, se você coloca no contrato social, você pode fazer isso de forma administrativa. Menos custo, menos trabalho, menos desgaste. Né? Exatamente. Faz através de uma assembleia. Lógico que o sócio, né, que está cometendo supostamente atos graves, tem direito de se defender, mas se ele não conseguir comprovar, a empresa consegue a exclusão do sócio por justa causa. E eu vou até citar o artigo que é 1085, tá? Que ele fala justamente que mais da metade do capital social da empresa, ou seja, a decisão da maioria dos sócios, em caso de falta grave, então tem que comprovar, desviando dinheiro, atos fraudulentos, ele pode excluir o sócio de forma administrativa, mas tem que constar no contrato social. Essa é a hipótese. Se não constar, tem que entrar judicialmente, e aí é um processo extremamente demorado. Regras, aí entra na sua parte, regras de dissolução de sociedade. Geralmente lá o contrato social fala de forma geral, aplicam-se as regras do Código Civil. Sim. Só que quais são as regras do Código Civil? As pessoas sabem? É benéfico? Não é benéfico? Será que poderia colocar de forma mais específica a questão da dissolução? Então, por exemplo, uma dissolução parcial, o sócio decide sair. Será que a empresa tem condições de pagar de forma... Porque assim, o que fala a legislação? Que fará, né, a dissolução parcial da sociedade, a apuração, em tese, é pelo o valor contábil ali, né, análise do balanço patrimonial, e aí a empresa tem 90 dias para pagar. Entendi. Porém, se você observar o Código Civil, você tem a opção de postergar esse pagamento, pagar de forma parcelada, porque às vezes a empresa não consegue levantar essa quantia, não tem condição naquele momento. E aí também a apuração pode ser de forma diferente, porque o valor contábil é de forma geral, mas ela pode avaliar, porque às vezes eles não acham que a empresa vale muito mais, então pode ser com base, você pode estipular no próprio contrato social que é com base no valor de mercado, por exemplo. Sim. Então, até anotei aqui, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque entra muito tem na parte do acordo de sócios, mas assim, já explicando para vocês que a dissolução é extremamente importante, se deixar de forma geral, às vezes não pode ser benéfico para a empresa. A gente pega muitos casos, né, lá, de dissolução, e é onde entra, né, porque quem está na empresa talvez quer por valor contábil, quem está saindo quer por valor atualizado de mercado, e aí é onde começa o conflito. Exatamente. Se tivesse estabelecido já no contrato social, já não teria esse desgaste, né? É isso aí, tudo. Bom, e falando de uma situação delicada lá, o falecimento de um sócio. Nesse caso, como o contrato social pode ajudar? A gente pode já amarrar isso no início? Sim. E aí o que acontece? Às vezes, assim, os sócios remanescentes, a maioria das vezes, eles não concordam com a entrada dos herdeiros, mas não é por nada, é porque os herdeiros, ou por despreparo, ou por não conhecer a atividade, e aí entra na empresa, acaba mais atrapalhando do que infelizmente ajudando. E tem herdeiros que fazem questão de entrar. Então, o que é interessante, o que a gente sempre deixa claro antes de redigir um contrato social é, se acontecer alguma coisa com um sócio, vocês vão querer que os herdeiros entrem na empresa? E muitos não concordam. Então, o ideal é deixar estipulado no contrato social
que em caso de falecimento de um dos sócios, os herdeiros não vão entrar, os sócios remanescentes que têm preferência sobre a utilização dessas cotas, e aí haverá dissolução, todos os herdeiros vão receber o que é de direito do sócio falecido. Porém, se não tiver previsto isso claramente no contrato, o herdeiro ele pode optar por receber, dele. É um direito que ele tem, por receber ou por entrar na sociedade. Então a gente pede sempre para deixar isso muito claro, óbvio que ninguém quer falar sobre isso, mas é necessário, porque é a única certeza que a gente tem, né? Infelizmente é da morte, então a gente precisa estabelecer isso no contrato social, desculpa gente, no contrato social, porque acontece muito dos sócios não concordarem com a entrada dos herdeiros, mas se tiver previsto em contrato não tem o que fazer. Entendi lá. E assim, vamos voltar lá na dissolução da sociedade? Porque eu queria que você falasse um pouquinho mais para o pessoal de casa por que é importante ter essa questão da dissolução bem amarrada no contrato social. Isso, já adiantei aqui para vocês a questão dos 90 dias, né? E a questão também da análise pelo valor contábil, porque isso está previsto em lei. E aí, eu vou até ler para vocês aqui, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre a dissolução parcial. Então o que é a dissolução parcial? Quando um dos sócios decidem sair, ou por falecimento, ou porque não quer mais continuar na empresa. E aí o artigo 1031 fala o seguinte: no caso em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, então por isso que é importante lá aquele início do valor da cota de cada um, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Você viu, Mi? Então, assim, salvo disposição contratual em contrário. Então, se você, ao redigir o contrato social, entender que não é justo pelo valor contábil, o momento é agora, quando você for criar esse instrumento jurídico. Porque se você não criar, vai ser o que está previsto no Código Civil, que é a regra geral. Sim. Aí, tem mais um aqui. Parágrafo 2º do artigo 1031. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Então, quando as pessoas perguntam, nossa, existe a possibilidade de parcelar? Sim, o próprio artigo te dá essa possibilidade. Então, você pode colocar para pagar um pouco mais para frente ou para pagar de forma parcelada, conforme vai avaliar a parte financeira da empresa, porque ninguém conta com isso, então ninguém tem esse dinheiro de pronto para pagar. Então, assim, o fato de você colocar que pode ser de forma parcelada, isso é possível, e a empresa não vai se endividar para poder pagar uma dívida, porque dentro de 90 dias, se não estipular, vai ter que pagar os herdeiros. Mais acontece o contrato padrão da junta, por exemplo, né? Então aquele contrato com cláusulas tão assim, padrões. Gerais. E tinha que ser totalmente ao contrário. O contrato social ele deveria ser totalmente personalizado. Exatamente. Ou, assim, por desconhecimento também, porque os contratos padrões são assim, então eu acredito que essa seja a regra. Sim. Mas não é. De fato, você consegue personalizar, por mais que sejam cláusulas essenciais, mas ela te dá a possibilidade de adequar a sua empresa. Sim, sim. Até porque a própria junta, né, já aceita, então ela já até libera modelos ali com as cláusulas, né, padrões. Sim. Então, mas tá aí a importância de passar essa informação, né, para os empreendedores. Exatamente. E a dissolução total. Resolvi encerrar a empresa, também você pode estipular regras. Primeiro vamos pagar todos os passivos e depois o que sobrar, cada sócio vai receber conforme o seu percentual. Você pode estipular também inúmeras regras no caso de dissolução total. Ok, lá. Bom, e agora vamos falar do acordo de sócios. Acho que quem está nos assistindo, nos ouvindo, está agora interessado em entender. Pô, o contrato social dá pra gente colocar um monte de detalhes. E agora o acordo de sócios?
Você pode então explicar pra gente? Porém, lá, vou deixar você tomar aí um suco agora. Sim. Uma bebidinha, porque eu gostaria de te convidar você a curtir aqui o nosso canal, se inscrever para que o YouTube propague essa informação para mais pessoas, para mais empreendedores, para que eles também possam conhecer esses detalhes e estar mais precavidos, preparados em relação ao contrato social. Bom, lá, eu vou te pedir para você responder na parte 2. Vamos deixar esse gostinho aí de quero mais com essa resposta, pode ser? Pode sim. Pessoal, aguardem a parte 2 que vai valer a pena. Como eu me disse, se o contrato social já tem todas as informações relevantes, imagina o acordo de sócio, que é um documento mais flexível e o melhor, particular. Então, pessoal, até a parte 2. Até mais. Tchau, tchau.